gosto de fazer avaliações difíceis, né, para os meus alunos. Eu acho que eu prefiro avaliá-los de forma contínua, na participação e interação nas aulas. E teve uma disciplina ontem na escola onde eu trabalho atualmente que praticamente todos os alunos foram reprovados. E as únicas disciplinas que eles obteram um conceito maior foi língua portuguesa e matemática. Filosofia, matérias, disciplinas que teoricamente são mais fáceis, eles tiveram um conceito muito baixo. Talvez porque os professores não. A forma de avaliar, né? Até porque a gente sabe que o ano passado não foi tão válido assim para os nossos alunos. Nós tínhamos esperanças de voltarmos, então, o aluno que hoje ele é sexto ano, ele tem a sensação que ele não teve quinto ano. Você precisa retroceder um pouquinho para depois avançar, senão o seu trabalho vai ser completamente. E aí eu costumo dizer que nós precisamos constantemente, além de ter o olhar do, como é que eu posso dizer, do professor, aquele olhar crítico, precisamos também ser sensíveis ao analisar de como nós nos deparamos com aquele sujeito, com aquele aluno e como ele está. Mesmo que ele não tenha, a gente tem que parar de se preocupar um pouco com questão de conteúdo, a gente tem que tentar, por mais, pelo mínimo que ele aprenda, né? Por exemplo, eu dou aula de língua portuguesa hoje para a turma do sexto ano. Mas eu preciso ver o que é que ele chegou sabendo e o que foi que ele aprendeu. Não necessariamente visar apenas a nota da prova, porque nós sabemos que temos alunos bons, temos alunos que não têm acompanhamento por parte dos pais, temos alunos que têm dificuldade com acesso à internet. Eu mesmo, particularmente, eu não suporto essa questão de ter que estar criando jogos para interagir com eles no mesmo momento. Eu não gosto. Eu sempre tento fazer algo mais objetivo. Não é algo, digamos, tradicional, mas algo que não tenha que envolver tanta tecnologia, porque eu sei que eles também já estão cansados disso. Eles estão cansados. Quando eles não querem mesmo. Até nós mesmo, tem dia que não dá nem vontade de ligar no notebook, celular, porque você vê tantos grupos, tantas coisas que você fica nervosa. E você falou no. Ai, pode falar. Eu te Pode interrompi? falar. Oi? Você falou que no seu curso de letras você fez estágio em EJA. Isso. Como eu trabalhava durante o dia, o meu primeiro estágio eu fiz na EJA. O que foi que eu pude observar? Posso continuar? O que foi que eu Pode pude sim. observar é que os professores da EJA são aqueles professores que querem completar a carga horária. Eles não estão ali porque eles gostam de trabalhar com essa modalidade. Alguns aqui mesmo em Cruz, eles trabalham pela manhã aqui no município, à tarde trabalham em outro município, e para completar a carga horária deles, que são de 40 horas aqui no município, eles vão para a noite. E chegar lá é aquele conteúdo feijão com arroz. Pense aí para aquela pessoa que ficou o dia todo trabalhando no balcão do supermercado, trabalhando como peão mesmo, e à noite você chegar lá e ver aquele professor cansado também, desmotivado, que está ali, não está ali por querer, ele está ali por conta do dinheiro. Até porque a gente sabe que eles têm autoestima baixa. E um dos grandes fatores que influenciam na aprendizagem do educando é a autoestima. Ele já chega ali desmotivado, problemas na família, problemas no trabalho. De certa forma, aquele momento ali é um momento que ele tem esperanças até de mudar aquela realidade deles. E se deparam com professores extremamente desmotivados. Particularmente, eu fiz o estágio porque tinha que fazer, né? Eu não tinha como fazer durante o dia, mas tem coisas que precisam ser olhadas com mais carinho. Tanto que você vê que tem turmas da EJA aqui no município que começam cheias e no final do ano estão com 2, 3 alunos. Fiquei fora de uma escola. Eu me formei em 2008, assim, em 2009 eu comecei a estudar. Vou te narrando aqui na temporalidade que você vai entender. Comecei a trabalhar em uma escola privada aqui, logo no ano de 2009, a qual foi uma experiência muito traumatizante para mim. Né? Uma escola elitista, de alunos majoritariamente brancos, de proprietários brancos. Então, assim, eu tinha uma turma de sexto ano com 53 alunos numa sala. Imagine.
Muito sair do forno, hein? Acabei de sair do forno, já peguei essa pedreira, assim. Então a experiência não foi legal, nem para mim, nem para a escola, que exigia absurdamente de mim. De mim não, de todos os profissionais da escola. E assim, no final do ano eu me posicionei quanto ao material didático que eles adotaram, que era um material sulista, que não dizia nada da nossa realidade. Então, assim, nós acabamos entrando de divergência e eu saí dessa escola. Logo no ano seguinte, 2010, mais ou menos, eu comecei a trabalhar substituindo. A primeira experiência foi aqui em Cruz das Altas. Aí, no ano de 2010, eu comecei substituindo uma professora em uma escola em Santo Antônio de Jesus, lá onde eu estudava, né, que fica mais ou menos 140 quilômetros daqui. Então, eu ia e voltava. E foi nesse ano de 2010 que eu também passei no mestrado. Né? Aí, como eu passei no mestrado, eu conciliei esse trabalho, porque eram poucas turmas, que era uma escola privada também, Santo Antônio de Jesus, mas também muito ainda conservadora, preconceituosa, né? Você vê o perfil das professoras e dos professores, aquela questão do status social de ser professor na escola privada e tal. E assim, eu não me identificava muito com aquela realidade. Aqui em 2010 eu passei no mestrado, cursei o mestrado em 2010, 2011, terminei o mestrado em 2012, né? Então deu para conciliar mais ou menos até aí esse trabalho. Aí quando terminei o mestrado, eu decidi que eu não queria mais fazer parte dessa escola, então eu acabei fazendo um processo seletivo do REDA do estado. E eu passei nesse REDA e eu fui trabalhar em Maragogipe, Bahia. Eu sou uma professora itinerante, meu filho. Eu trabalho... eu digo que a estrada me chama. Então, assim, aí a partir de 2013 eu comecei a trabalhar em Maragogipe. Então, de Maragogipe para Cruz das Altas é relativamente longe, né? Então, assim, eu ia e voltava. Essa foi a primeira experiência na escola pública, no ensino público. Era uma escola do estado, em Maragogipe, chamado e que foi lá que eu tive a minha experiência e essas leituras de práticas racistas, de práticas preconceituosas, de negligência com os educandos daquela instituição. Os alunos eram majoritariamente negros, da zona rural. E não é zona rural próxima, né? Eram zonas rurais muito distantes da escola. Muito distantes. Então você via que a maioria dos alunos extremamente pobres, né? Outra coisa que vigorava na escola era o tráfico de drogas. Né? Então eu tive experiências muito, muito tristes na escola, de assassinato, de espancamento, de vivenciar. Depois você tira o nome da escola. Eu acabei me empolgando aqui no relato o nome da escola, não. Vai deixar. De vivenciar a experiência de uso de drogas na escola. Então, era muito, muito triste. Eu lembro de crianças que iam para a escola mesmo e diziam a gente que iam para a escola se alimentar. Né? Essa coisa que a gente ouve dizer, né? A menina só vai para a escola para comer. E lá eu tive a experiência de ver esses meninos indo para a escola apenas para se alimentar. Meninos que saíam de casa 4 horas da manhã, tinham que atravessar rio, andar 1 hora para chegar ao ponto de ônibus, para levar mais 1 hora do ônibus, do trajeto do ônibus até chegar à escola. Então era uma realidade muito dura, muito cruel. Então eu sentia a necessidade de tentar fazer alguma coisa por aqueles meninos, só que a gente só consegue na coletividade, né? Sozinho, ninguém faz nada. Então eu levei 4 anos nessa escola de Maragogipe, 2 anos na verdade. Que foi lá nesse período também que eu tive minha primeira gravidez, em 2015, né? Mesmo assim, eu trabalhei até o dia de parir, indo de carro para Maragogipe, né? Levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Aí pronto. Em 2000... Foi nessa escola que você conheceu o Micael? Micael. Era. Micael, eu não esqueço de Micael, eu relato todos os lugares que eu vou, todo curso que eu faço, todo lugar. Eu não esqueço. Micael é uma coisa assim, eu consigo visualizar, falando aqui, eu consigo visualizar o rosto de Micael. Micael era uma criança muito sofrida. Eu nem sei por onde é que anda, o que é que faz da vida, espero que Deus seja bem. Mas era um menino que ele conseguia balbuciar palavras. Eu não sei o que acontecia na casa de Micael, qual era as influências que Micael tinha, se ele era agredido. Mas Micael era um menino que a pele dele era toda arranhada. Parecia um menino que só andava no mato. Parecia não, ele era um menino que só andava no mato.
né? Então a pele dele era toda arranhadinha, toda feridinha. Micael era muito, muito miudinho, né? Muito miudinho, assim, magrinho. Micael nem balbuciava as palavras. Ele não sabia nem a dicção. Ele não tinha dicção das palavras corretas. Ele não sabia muito mal escrever o nome dele. Eu lembro que teve a disciplina que eu dava em Micael era inglês. Ele escrevia igreja no caderno, né? Prof. Adiana Igreja. E da mesma forma que ele escrevia, ele falava. Então, assim, era uma realidade muito doída para mim, enquanto professora, né? De ver aquela realidade dos meninos. O índice de gravidez precoce também era muito grande. Eu lembro que a gente saiu para as férias de dezembro, em 2014. Quando a gente voltou em 2015, tinha meninos, 5, 6 meninas em cada turma grávida. Né? Então, assim, era muito difícil, muito difícil. Aí, em 2015, eu fiquei excedente lá em Maragogipe, e como minha filha nasceu com problemas de saúde, ela é alérgica múltipla, né, e precisava de uma atenção especial, eu acabei recorrendo ao NTE e eles me transferiram aqui para Cruz das Almas. Aí eu passei a viver outra experiência diferenciada também no ensino público, que foi trabalhar com a educação profissional, que é outra realidade totalmente diferente, né? Você vai atender a um público aí de adultos, eu passei a dar aula na noite, né? Tinha as turmas diurnas também, mas eu fui alocada na noite. Então, eu tinha contato com alunos mais velhos, tinha contato também com alunos do ProEja, né? Que é o EJA profissional. Então, que eram meninos também, que a gente sabe que estavam ali expostos à marginalidade, né? Então, assim, foram experiências muito difíceis, assim, aí você pensa, trabalhar com adulto é mais fácil. Não é. Né? Trabalhar com adulto é muito mais complicado, principalmente porque os adultos já vêm formatados com aquela percepção. Mas também eu tive experiências muito boas nessa educação profissional. Alunos que diziam o tempo todo, eu não desisto de vir de estudar porque é a sua aula. Né? Então isso para mim era muito gratificante. Aí depois desse 2008, e em paralelo a essa escola, em 2013 e 2012 eu comecei a trabalhar em uma escola em São Felipe, que era outra cidade distante aqui, Cruz das Almas, né? Então eu ia para São Felipe também de manhã e de noite estava lá na educação Profissional. da educação profissional. Então assim, eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Então é mais ou menos isso. Depois acabou o RED em 2017. Aí foi o ano que nasceu a minha segunda filha. Aí eu fiquei de licença maternidade. Quando terminou a licença maternidade, eu fiquei sem trabalhar, né? Por pouco tempo também. Aí eu já ingressei na prefeitura aqui de Cruz das Almas, na educação básica. Também nos anos finais, né? Nos anos finais. Nos anos finais. E a comunidade que você vai, a escola na comunidade quilombola? Não tem escola. Não tem escola lá. Não. Eu comecei a estar na comunidade quilombola por causa da escola também. Na verdade, eu me aproximei muito de alguns moradores de lá. Só que o que acontece? Na sala de aula, eu tinha muitos alunos que não se identificavam quilombolas. Mas quando eu passei a visitar a comunidade, eu encontrava esses alunos lá. Eu moro aqui na comunidade quilombola, eu moro pró. Mas na escola eles não diziam que era da comunidade quilombola. Porque para eles ainda esse processo de identificação de ser quilombola é um processo recente e que ainda não existe uma política de fortalecimento dessa formação quilombola. Porque assim, as comunidades aqui foram certificadas por um processo de litígio com a UFRB, né, que pretendia a posse daquelas terras das quais eles moravam, né, porque são vizinhos à universidade. Então é uma coisa assim, bem dicotômica, né? É um espaço de saber, de construção de saber, em que a comunidade não tem acesso. Né? Alguns agora estão começando a ingressar, né? Tem a presidente da comunidade, que é minha amiga hoje, que ela fez um curso de licenciatura, agora está fazendo outro. Então, assim, os estímulos, né? Que a gente vai construindo, assim. Aí eu comecei a ficar amiga dessas pessoas que moravam lá. Comecei a bater papo, a visitar, ir arrancar um acerola um dia, uma seringuela no outro. E assim, identificar os meus alunos nessas comunidades quilombolas. Eu falo escola por conta da visão mesmo escolar que a gente tem da nossa sociedade cá, né? Porque
lá eu entendo, agora, mobilizando outros conhecimentos, eu entendo que lá também, se não existisse escola, você aprende também muita coisa, né? A vida De outra deles é uma forma, educação. sim. O modo de Sim. viver é uma educação. Uhum. Eu fiquei só curioso Aí, por isso. aí também, no cursinho, eu comecei a dar aula no cursinho pré-vestibular aqui, da prefeitura, né? Que é um cursinho gratuito para alunos de escola pública, de baixa renda e tal, assim. E muitos dos alunos quilombolas também estavam no cursinho, mas não se identificavam como quilombola. Aí me veio essa história assim, não, vou pensar nessa educação quilombola, gente. Fomentar essa educação quilombola, né, aqui na cidade, porque assim, é uma realidade. As diretrizes da educação quilombola são recentes, mas não significa dizer que elas não têm que ser implementadas, né? Então, assim, é uma discussão muito recente, mas que hoje eu aposto, né? Eu estou apostando minhas fichas, não apenas como interlocução de pesquisa, mas também como compromisso social, né? Para mim também, que aprendo muito ali. Mas também ela tem que ter um complemento, uma adaptação para a educação quilombola. E aqui sinto falta muito de coordenador pedagógico que possa assim, nos auxiliar com essas atividades, adaptar as atividades, quer dizer, temos condições de fazer, né? Na medida do possível, adaptar as atividades para uma educação escolar quilombola. Mas eu sinto muita falta, né, que eu falei isso nas última atividade, que eu falei sobre isso, que sinto falta aqui de um coordenador pedagógico da área que entenda as questões quilombolas, que entenda a pedagogia quilombola. Isso eu sinto muita falta aqui. Mas aí a gente vamos levando, aí vamos pesquisando, né? Fazendo as adaptações que necessárias, que assim conseguimos fazer, e aí sim vamos seguir. Até eles olharem, né? Para de ir atrás. E assim, infelizmente, é como eu falei, a gente não vai só pela, né, a questão financeira, mas precisamos disso. Né? E a gente busca e a gente vai atrás, mas assim, eu acredito que a gente não é valorizado, financeiramente falando, não somos valorizados, e muitas vezes nem pelas próprias famílias, nem pelo ambiente que a gente trabalha. Às vezes a gente faz o nosso melhor. Eu acho que o professor, assim, infelizmente, eu vejo isso, pelo menos no ambiente que eu convivo, no meu trabalho, eu vejo muito isso. O professor, ele sempre é apontado por tudo. Tudo é culpa, aquela velha história, tudo é culpa do professor. Se o aluno não aprende, é culpa do professor. E se ele aprende também mas não, se ele aprende é porque ele é inteligente, mas se ele não aprende, então assim, eu ao longo da minha trajetória, eu acho que aconteceu muito, acho não, aconteceu muito isso, sabe? De ser muito, porque não é desse jeito, porque não tem que fazer assim, porque, entendeu? Assim, eu acho que falta essa valorização, tanto financeira, quanto também o trabalho do professor em si, porque não é fácil, né? Não é fácil você estar em casa, como agora, nesse contexto de pandemia, os pais estão em casa com dois, né? E estão encontrando tantas dificuldades. Imagine nós, com 15, 20. Eu já cheguei à turma de 25 alunos. Então, pô, gente, sabe, eu acho que até no nosso mesmo, entre nós, colegas, eu acho que tem muito isso, de ficar criticando, de ficar falando, por que não faz assim, por que não faz, sabe, eu acho que é muito, é o que eu falo, pode falar de educação, pode falar quem está na sala de aula, poxa, né? Muita gente fala de olhar de longe, mas assim, quem está ali na prática, quem está ali sabe que não é fácil, entendeu? Sabe que não é fácil, sabe que a gente encontra muitas dificuldades. Muitas vezes a gente quer fazer um trabalho melhor e a gente tem que tirar do nosso próprio bolso, porque a gente vai recorrer aos recursos da escola, não tem isso, só tem aquilo, não tem isso aqui, entendeu? Quantas e quantas vezes? É para os meus alunos, eu sinto o maior prazer, mas eu levei material, eu comprei do meu bolso, e eu sei que eu não sou a única que já fez isso, muitos dos meus colegas já fizeram, então, poxa, falta recurso para a gente, assim, em todos os sentidos, de até uma formação, sabe, uma continuada. Até isso tudo a gente sente falta. A gente, na verdade, até quando a gente vai para a prefeitura em si, onde eu trabalho, a gente precisa de um tempo para fazer um curso, fazer uma coisa. É uma dificuldade. Quando acontece de ter essa liberação, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que investir, sim, na formação de professores, é a chave de melhorar a educação
assim, né, no nosso país é isso. E, assim, e a falta de valorização é essa que eu falei, é a financeira e até pelas famílias em si. Muito de criticar, muito de falar, mas não de, né, procurar entender. Poxa, vamos ajudar, o que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer em casa? Né? Você já faz aqui, o que é que eu posso dar continuidade? Você me dá uma ajuda? Você, até no meu próprio grupo do WhatsApp, no meu não, no grupo da turma, eu sempre falava, né? A coordenadora, inclusive, até falou, pô, Aline, você foi muito, sabe, assim, eu sempre dizia, gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô aqui, mas assim, tipo, teclar, poxa, falar assim, oi, professora, me ajude nisso aqui. Eu tive 2, 3 mães, poucas vezes durante o ano, então, assim, a gente vê que ainda tem essa questão de dizer é o professor, mas a gente também buscar ver, eu também como mãe, meus filhos, né, estão na escola, buscar ver o que é que eu posso ajudar o professor. Eu acho que a gente fica muito sozinho nesse sentido, né, de batendo ali naquela tecla e ver que, né, não tem muito sucesso. A maioria das vezes, infelizmente, é assim. Deixa eu te fazer outra pergunta, Aline. Você tá show nas respostas. Sobre como é trabalhar na zona rural. E quais as diferenças que você encontrou, né? Porque você falou que vem de Cachoeira, né, provavelmente na cidade, e trabalhar na zona rural. Quais as diferenças e os desafios encontrados trabalhando nessa zona rural? Ou diferenças ou similaridades, né? Você vai me dizer agora na sua resposta. Lucas, a diferença, eu acredito muito, sabe, assim, que eu sinto muita falta mesmo, as oportunidades em relação, assim, a eventos, por exemplo, para a gente conseguir levar esses alunos para algum evento na cidade, é muito difícil. Quando todas as escolas, né, que os professores sempre se conversam, né, entre si, aí as escolas dizem, a gente já foi, não sei o quê, tudo da sede, da cidade. E a gente na zona rural, pô, nossos alunos nunca foram. Né? Eu tive colegas em outras escolas que hoje já não trabalham mais comigo, que lutaram muito para conseguir levar os nossos alunos para algum lugar. E, assim, a prefeitura tem né, infelizmente tem essa dificuldade com o transporte, gente, é só um transporte, mas existe isso. Eu acredito que as oportunidades, né, são diferentes. Eu acho que quem está lá na sede, na cidade, eles têm mais uma visão melhor de tudo que cerca, de tudo que tem alguma coisa na cidade. Até eles em si, eles indo para a escola, eles já conseguem ver que tem uma feira, por exemplo, que a gente participou no ano passado de uma feira. Então, eles já conseguem ver. Mas se a gente não pegar esses alunos da zona rural e não levar para a cidade, eles não vão ter esse contato. Então, é a carência mesmo, culturalmente falando, nessa questão de eventos, de feiras, né? Santo Amaro tem um teatro, sempre promove eventos e tudo, e a maioria das escolas já sede não. Já a zona rural é mais complicado. Eu sinto essa diferença, sabe? Que não deveria, claro, existir, mas tem. Né? Essa questão do conhecimento, de tudo que se passa em si. Quem está na cidade consegue ver melhor, visualizar melhor. Quem está no campo já é uma coisa mais... Eu acredito que muito tem a se melhorar em relação à questão da zona rural. Entendeu? Eu sinto muito isso. Até a estrutura das escolas, para ali responder melhor assim. A gente chega na sede, né, tem a jornada pedagógica, a gente vai a algumas escolas, a gente, poxa, aqui tem isso, na que eu trabalho não tem nada disso, porque fica lá escondida, porque fica lá, entendeu, na zona rural, porque fica ali, digamos assim, sem querer ser, né, sem sentido pejorativo, mas no meio do mato, né, a gente está escondido, eu sinto isso. Eu sinto que os alunos da zona rural, eles não têm as mesmas oportunidades, mesmo assim, sabe, mesmo, não são olhados como igual aos da sede. Eu sinto isso, eu sinto que precisa ter esse olhar mais carinhoso para eles. Eles precisam disso. E são muito, eles querem muito. Quando a gente fala, a gente vai, pô, é primeiro pro que a gente vai, sabe aquela coisa, eles gostam muito de participar. Como eu falei, nós fomos a minha escola, a escola que eu trabalho, fomos numa feira ano passado, que, poxa, os meninos super participaram. Sabe? Mas assim não tem oportunidade. Muitas vezes não tem condições de ir, da mãe de pegar, levar. E é isso, né, na escola mesmo que eles têm essa oportunidade, que deveria ter, e às vezes não tem. A maioria das vezes não tem. Era muito limitada, né? O processo de brincar, né? Para nós que viemos de uma escola assim, mais tradicional,
era mais limitado. Então, era aquele brincar ali de 20 minutos, rapidinho, cronometrado, e que servia para, como que eu posso dizer, para barganhas. Né? Então, se você fez uma coisa que já não foi bem, você não vai brincar. Então, é engraçado como podam logo o processo da brincadeira, né? Mas também, é claro que nós, enquanto professor, assumindo uma sala de aula, a gente tem que ter os acertos, os combinados, né? Seguir uma rotina estabelecida para que os meninos entendam e vá fazendo o processo educacional conforme o professor acredita mesmo, né? Mas sim, esse processo do brincar eu tento com os meninos, principalmente porque lá na escola tem uma área verde muito, muito grande. Não tem parque, na minha época de escola tinha parquinho, mesmo precáriozinho, mas tinha. Era um escorregador, aquele balanço com pneu, que é um brinquedo que eu amo, que é a gangorra, né? A gente chama. Lá na escola não tem, eu gostaria muito de inserir isso assim com os meninos, mas aí vem também uma preocupação de professor, se cair, se machucar, dá um medinho, porque a gente é muito novo ainda na sala de aula, né? Então, você vai aprendendo, todo ano você vai aprendendo, toda turma é uma turma distinta, e cada turma te exige nuances distintas, né? Então, tem turma que é mais heterogênea, tem turma que é mais homogênea. Então, dá para você... E até as brincadeiras também, de como que você vai direcionar. Tem aluno, tem turma, e as brincadeiras de movimento exigem muito. Então, você precisa botar essa criança para muito movimento. Outras, você já exige um processo mais de você mexer com jogos. Então, assim, na escola pública eu tenho, sim, a dificuldade de ter jogos, mas aí eu acabo custeando do meu bolso. E não é nenhum, porque eu acho que os meus alunos que ganham também com o processo, porque além deles acabarem aprendendo algumas coisas que a gente visiona, é um processo também de você criar ela com o seu aluno, né? De deixar uma infância feliz no momento que eles estão ali na escola e de você deixar uma memória também positiva nesse aluno. Minha professora me permitia brincar. Eu gostava quando ela brincava disso, eu gostava quando ela fazia aquilo. Eles adoram que o professor brinque, né? Eu não tenho tanto, não vou te dizer que eu sou a professora que tento para brincar em todas as brincadeiras, não é assim que funciona. Eu gosto muito de deixar eles brincar da maneira que eles acreditam e gostam e querem. Proponho algumas brincadeiras, claro, mas eu gosto que entre eles brinquem, porque aí eu começo a observar essas questões das relações dele, como é que está se desenvolvendo, até a questão motora e tudo mais. Mas eu gosto, eu trago brincadeiras da minha infância, pular corda, o elástico, né, que tinha muito, era bem forte. E aí, quando eu fui para a comunidade, eu fiquei me perguntando, será que as meninas brincam de elástico? E aí, tentei trazer um pouquinho, mas os meus são muito pequenos, então acabo trazendo para os que são maiorzinhos, assim, como proposta. Aí, para os meninos, essa questão do brincar de gude, mas eu gosto de trazer as brincadeiras minhas de infância para eles. Certo, excelente. Como alfabetizadora, de que modo você entende a nova política do PNAE? Sim, já vem um embate bem... Eu até estava com um livro de Emília Ferreira, né? Esse da psicogênese, que é a nossa bíbliazinha, né? Esse livro até foi de um amigo secreto que eu tinha no tempo que a gente podia se reunir. E aí veio a proposta, né? Uma proposta que acaba vindo de encontro com o que a gente aprendeu na graduação, que é esse processo mesmo da psicogênese, né? Que é do método global. E aí veio desconstruindo tudo isso,
Então, eu vou ser bem pontual no aspecto do que estamos vivenciando aqui no município. Eles aderiram à proposta, que é a proposta de trabalhar com método fônico, e aderiram a alguns materiais esses que não foram aceitos na Prefeitura de Salvador. Os professores não aceitaram, fizeram fogueira para queimar, um projeto chamado Alfa e Beto. E nós tivemos esse material para trabalhar aqui, ano passado e esse ano. E eu fui uma das pessoas que não fui favorável. Não fui favorável ao projeto. Tem os livros aqui, eu posso até te mostrar eles assim para deixar... Deixa eu pegar eles aqui. E o processo foi bem doloroso para mim, de aceitação ao mesmo. Porque a gente tinha aprendido uma coisa na graduação, vem trabalhando com os alunos desse jeito, que é um processo mais contextualizado, eu gosto de usar esse termo, né? De trabalhar os gêneros textuais de uma forma mais eficiente com os alunos, e a partir daí eu não vejo problema nenhum que o método fônico seja inserido, né? Então, assim, eu não estou aqui nem para crucificar o método fônico, porque eu tive que trabalhar com ele e tive que tirar proveito dele, tirar o máximo de coisa positiva e deixar de lado também o que não funcionava. Então, assim, o que me incomoda é a falta de contextualização que o novo projeto impôs. E essa imposição das prefeituras com esses materiais. Então, eu acho que desconfigura muito o que o professor acredita de trabalhar, até o que a LDB diz, a liberdade do professor poder trabalhar em sala de aula com o que ele acredita, né, com a abordagem que melhor lhe apetece, porque, como eu te falei, cada turma vai exigir uma abordagem distinta. Eu não sou radical com método nenhum, mas diante dos projetos que eles acabaram aderindo por conta dessa proposta que você me perguntou, é que entra o processo de dificuldade para o professor, entendeu? Mas eu tentei tirar proveito máximo, assim, os materiais são esses, o de português depois eu te mostro. É um processo que não tem característica nenhuma de contextualização, nem do trabalho dos gêneros textuais. Então, assim, porque eu já estava acostumada a trabalhar com as cantigas, com as parlendas, com os trava-línguas, com projetos nesse sentido, que era o projeto que tínhamos antes com o Pacto Nacional da Educação, tinha muito mais relevância, porque o aluno aprendia dentro de um contexto. Hoje o meu aluno, ele sabe juntar as sílabas e formar B, O, L, A e me dizer que é bola. Mas ele não vai fazer uma leitura global da coisa, entende? Ele fica num processo muito mecânico mesmo. E aí o que me traz desconforto é que muitos pais, por terem aprendido desse jeito, eles acabam acreditando que esse é o método certo. Entendeu? Então eu tenho algumas críticas nesse sentido. No sentido principalmente da adoção que algumas prefeituras fizeram de métodos obrigando o professor a trabalhar.